Quero cumprimentar todos os irmãos, desejar a todos que nesse último trimestre do ano, estamos entrando já no sexto, sétimo mês de distanciamento social, mas que nesse último trimestre do ano os irmãos tenham ânimo, tenham esperança e que, com a graça de Deus, a gente possa ver essa pandemia começar a cessar, quem sabe uma vacina. Mas, independente do que acontecer, irmãos, nós vamos estudar nesse trimestre, vamos estudar um pouco mais da Bíblia. A escola sabatina, irmãos, é uma bênção na vida de todos nós. A escola sabatina é um plano de Deus. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre a educação cristã. Por que que nós devemos estudar sobre a educação cristã, irmãos? Por que nós devemos aprender sobre o cristianismo, aprender sobre o plano de Deus da salvação? Quando se fala em educação cristã, irmãos, logo se pensa e vem à mente o texto de Provérbios, capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Veja, irmãos, o temor reverente de Deus, termos reverência, respeito para com Deus. Esse é o princípio da sabedoria, o princípio ativo. Eu já tenho ressaltado isso. Não é o princípio que é o começo, mas é o princípio ativo, como um princípio ativo de um remédio. Ele atua daquela maneira para obter um resultado. O temor do Senhor é o princípio ativo para que a gente possa obter a sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria da salvação. Mais ainda, o verso diz: o conhecimento do santo é prudência. É prudente, irmãos, conhecermos o Senhor Deus, conhecermos o Senhor Jesus Cristo, conhecermos o Espírito Santo. A natureza, a Bíblia Sagrada e Cristo revelam a Deus, nos dão o conhecimento sobre Deus, mas a palavra escrita, a Santa Bíblia, irmãos, é quem mais pode nos educar, nos fornecer conhecimento com relação a Deus, ao seu plano, ao Senhor Jesus Cristo, ao plano da salvação. E a educação cristã, irmãos, ela deve buscar, principalmente, essencialmente, ela deve buscar a compreensão do plano da salvação. É claro, irmãos, que a educação cristã também vai nos ajudar no aspecto comportamental. Ela vai dizer como devemos nos conduzir diante de Deus ou diante dos outros. Mas o principal, irmãos, da educação cristã é compreender o plano da salvação. Esse é o conhecimento acima de todos. O mundo valoriza muito o conhecimento, irmãos, e também deve valorizar conhecimento científico, conhecimento acadêmico, conhecimento técnico. Mas eu quero ler com os irmãos aqui o texto de Marcos, capítulo 8, verso 36. Marcos, capítulo 8, verso 36. Lá diz o seguinte: que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adiantaria, irmãos, termos o conhecimento, conhecermos muita coisa, sermos doutores, PhD, temos certificações, conhecer tecnologia, conhecer literatura, conhecer história, filosofia, e no fim de tudo, perdermos a nossa alma. Nesse trimestre nós vamos estudar sobre a educação cristã. Como conhecermos o Senhor Jesus, como nos instruirmos com relação ao Senhor Jesus. E a lição dessa semana, irmãos, fala sobre a educação no Jardim do Éden. É claro, ela devia começar, o trimestre tem que começar com como começou a educação aqui nesta terra, logo após a criação dos homens. E o verso áureo, livro de Jó, 36, 22, diz assim: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Está identificando o nosso Deus como mestre. A educação, irmãos, começou no Jardim do Éden.
Como era lá no Jardim do Éden? Qual era a sala de aula, irmãos? A sala de aula era o Jardim do Éden. Primeiro, essa escola, irmãos, foi fundada pelo Criador desse mundo, pelo Criador desse universo, por Deus o Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era o guia de estudo, irmãos? Qual era o material didático dessa escola lá no céu? Ou melhor, aqui na terra, no Éden. Qual era? Era a natureza. Através da natureza, o ser humano ia aprender cada vez mais sobre Deus. Quem era o professor? O professor era Deus Pai, era o Criador. O diretor da escola. Vejam, irmãos, e quem eram os alunos? Os alunos eram os seres humanos, Adão e Eva. Esse era o contexto da primeira escola. Esse era o contexto da escola no Éden, a qual vamos estudar nessa semana. Uma sala de aula especial, um livro-texto que era a natureza, um professor e o diretor, Deus o Pai, e os alunos, os seres humanos. Irmãos, essa escola tem tudo para dar certo. Essa tem que ser a melhor escola, a mais bem-sucedida do universo, por conta de quem foi seu fundador. Entretanto, irmãos, os alunos escolheram outro professor. Os alunos não queriam mais o Senhor Deus como professor. Não acreditavam no que o Senhor Deus ensinava. E agora então escolheram um outro professor. E esse professor foi Lúcifer. E a partir dessa escolha, irmãos, muitas coisas más aconteceram. Todas as coisas más aconteceram. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já tinham desde sempre um evangelho eterno para a salvação. E é esse evangelho eterno, irmãos, que agora deve ser ensinado. É esse que devemos conhecer. É esse que deve ser o tema do nosso estudo, o tema da nossa educação. Amanhã vamos considerar um pouco sobre a primeira escola. E o que aconteceu nessa primeira escola. Mas de pronto, irmãos, eu quero incentivar vocês todos a estudar a lição da escola sabatina. Já que nós estamos falando de educação, vamos estudar o texto da escola que a gente tem, que é a escola sabatina. Prezo muito a escola sabatina, irmãos. E devemos prezar a escola sabatina. A escola sabatina é um plano de Deus para que a gente possa ser educado para a salvação.